E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer podermos novamente estarmos juntos para ler essa obra magnífica que é o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com a permissão de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de continuarmos o comentário da vida do mundo espiritual, estudando a obra Nosso Lar. Nós estamos no 14º capítulo, capítulo 14, e no programa passado nós continuamos o comentário sobre o que o Clarencio está esclarecendo ao André Luiz, o porquê do André Luiz não poder exercer a profissão de médico na colônia Nosso Lar, explicando a ele que ele recebeu, André Luiz, e muito interessante que ele chama a profissão de médico como uma ficha. Muito interessante isso, como ele coloca, nos esclarecendo que a nossa função enquanto encarnados é uma ficha que nós recebemos que vai ser preenchida por nós e avaliada por eles, não é? E essa avaliação, pelo que ele ensinou aqui, é pelas nossas atitudes de como nós exercemos a função que está marcada naquela ficha, quer dizer, como nós fomos profissionais, de que jeito nós lidamos, como nós fomos médicos, engenheiros, zeladores, profissionais de qualquer tipo, de qualquer situação. Então ele está explicando, André Luiz, sobre isso, o porquê. Porque ao exercermos essa ficha, nós temos que dar prioridade à questão da alma, do espírito. Não é? E na questão da medicina, mais detalhada, mais especificamente, como ele está explicando aqui, ele detalha, André Luiz, o porquê disso. Porque na medicina, a medicina ela lida com o corpo. O corpo que faz o quê? Que ele, temporariamente, ele guarnece o espírito para a sua evolução. Então, se ao invés de só lidar com a doença, eu gostasse de lidar com o doente, ao invés de só ser um pesquisador, que é uma função muito importante, primordial, como nós colocamos aqui o exemplo da nossa pandemia que tivemos há pouco tempo, e veio a vacina. Alguém pesquisou, alguém estudou muito. Claro que eles são missionários também, mas não nos atermos a isso, é o que ele está explicando, avançarmos mais no nosso raciocínio de vida e lidarmos com a alma também, porque no plano espiritual nós vamos lidar especificamente com a alma, E se nós não fizermos isso aqui, se o médico não fez, com o coração, com a bondade, lá vai ficar mais difícil. Fizemos até uma comparação do Dr. André Luiz com o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, médico também que o foi, ao chegar no plano espiritual, trata os doentes do espírito. Até hoje, graças a Deus. E aí, continuando então, nós estamos no finalzinho desse parágrafo, Tereza? Parágrafo 13º. Nesse 13º parágrafo, nós estamos no final, em que o ministro Clarencio continua explicando. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Quando ele fala isso, nós novamente lembramos do Dr. Bezerra, que ao professar ao reunir a sociedade da época e fazer a sua profissão de fé, se dizendo espírita, sofreu muitas perseguições, muitas zombarias, conforme ele fala aqui, porque quando o interesse inferior é a questão do egoísmo, da vaidade, e em qualquer setor da vida, nós estamos falando da medicina, mas em qualquer setor da vida, que eu tento sobrepor a isso, eu vou sofrer, porque nós estamos num mundo de
expiações, de perseguições, de pagamentos de dívidas, de endividados. Então, faz uma situação normal isso aí ainda. Então, é o que ele está falando. Para esses que têm essa coragem, se reserva as zombarias do mundo, não é? Como foi reservado para nosso Senhor Jesus, né? Mais do que ele, ninguém sofreu tanta zombaria. E tantos outros que nós vemos aí na história do cristianismo, na história de todas as religiões. O Emmanuel tem um livrinho chamado Pensamento e Vida. Livrinho não, livrão. Ele é livrinho porque a minha edição é pequena, mas é um livrão pelo conteúdo. No capítulo 17, ele vai discorrer um pouco sobre, o título do capítulo é Profissão. Ele vai falar sobre as profissões, o que é realmente a profissão no mundo. Então, eu vou ler só alguns trechinhos muito interessantes. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, porque você ganha para trabalhar, né? Inclina os semelhantes para o culto ao dever. Então, você já começa na sua profissão, começar a praticar o dever de se sustentar, de não ser um peso na sociedade, em princípio, né? E alguns que sustentam uma prole, uma família. E aí ele continua, a abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, o doutor André Luiz, ao contrário do doutor Bezerra de Menezes, ele não foi abnegado, ele só cumpria aquele estrito dever dele, só aquilo que realmente já é alguma coisa, não é? Porque muitos nem cumprem a parte, vamos dizer assim, a parte essencial da sua profissão. Mas o importante é a gente poder dar algo a mais, né? O ideal é que a gente dê um pouco a mais. A gente pode dar o exemplo assim, vamos supor, você trabalha com atendimento ao público. Aí o seu horário de trabalho termina às 5 horas. Mas, de repente, chegou alguém às 5h05, todo esbaforido, que você vê que a pessoa fez um sacrifício para estar ali. Custa, de repente, dar um atendimento, se você pode, se você não pode, é outra história, mas se você pode dar um último atendimento, dar um pouquinho a mais. É isso que o Emmanuel está colocando aqui na questão de quando ele fala sobre a abnegação na profissão, que, como a gente viu, é o sacrifício pela felicidade alheia. E isso, em qualquer profissão, vai ajudar muito a condição na volta ao mundo espiritual, porque você contribuiu de alguma maneira, além de cumprir o seu dever, que não é o básico, você ajudou alguém a ficar bem. E como o que o doutor Bezerra fazia, né? Além de dar a receita, ele dava o dinheiro para comprar o remédio. Quando ele não podia, ele abraçava, quando ele já não tinha mais recurso. Mas ninguém saía de perto dele sem um afago, sem um carinho, não é? Porque todos nós somos passíveis de dar um algo mais, se quisermos. O André Luiz, se a gente lembrar bem lá da conversa dele com o doutor Henrique de Luna, ele era mal-humorado, ele apenas distribuiu mau humor. Comezinhos deveres de fraternidade. Ele não tinha. Ele não tinha. Então, o que ele distribuiu não foi para felicidade alheia. O que ele distribuiu foi azedume, irritação. Ele talvez tenha contribuído para a infelicidade alheia, mas não é esse o propósito. Nós já falamos aqui em programas anteriores que acreditamos aí, nós, Tereza, eu e muitos outros, também Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, já falaram isso, que André Luiz tenha sido o doutor Carlos Chagas, né? E o doutor Carlos Chagas, ele foi um grande cientista, um grande médico sanitarista. Ele começou a carreira dele combatendo a malária. E ele se destacou muito porque ao descobrir o protozoário,
na qual ele deu o nome de doença de Chagas, né? Conhecida como doença de Chagas, a qual ele deu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu grande amigo Oswaldo Cruz. Foi grande amigo dele. Quando Albert Einstein veio ao Brasil e foi visitar a Fiocruz, quem o recebeu da Fiocruz foi o Dr. Carlos Chagas. Era muito inteligente, um grande... E ele, até hoje, ele foi o primeiro, e até os dias atuais, o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa. Completamente, o ciclo completo, o patógeno, o vetor, os hospedeiros e as manifestações clínicas e a epidemiologia. Isso, gente, numa época em que tinha só um microscópio que hoje é usado em escola. Então, realmente, quando o Henrique de Luna, o Clarencio fala aqui da ficha dele, ele não deve ter sido médico a primeira vez, com certeza não, esse conhecimento vem de longe, não é? Muito inteligente. E aí, bom, relatamos isso agora. Nós, eu e Tereza e muitos outros amigos, nós conhecemos um médico chamado Dr. Moisés. E nós fomos, há pouco tempo, numa consulta com ele. Quando você entra na sala dele, é aquele médico que te recebe, é o fluido, é o que emana dele, uma simpatia que você já começa a melhorar ali, só no relato, não é, Tereza? É. Então, eu acabei de ler aqui sobre o Carlos Chagas, falei do Dr. Moisés. Imaginou se nós juntássemos uma coisa com a outra? Que médico, né? Não é? Claro que o Dr. Moisés tem muito conhecimento também, não estou dizendo isso, mas se nós juntássemos o conhecimento com essa emanação de bons fluidos da pessoa para nós, é o médico do futuro. Vai ser o médico do futuro, é isso que ele está falando aqui, né? Então, as duas coisas, né? A questão que, como a Tereza colocou no programa passado, que o Evangelho segundo o Espiritismo relata, cuidar do corpo e da alma, é isso que vai ser no futuro, não é? Então, continuando aqui. 14º parágrafo. Estamos no 14º parágrafo. Aí a reação do André Luiz. Fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Claro, como nós lemos aqui, né, a vida dele, então ele estava totalmente imerso na questão da ciência, né, da pesquisa, que trouxe grandes benefícios e sempre o traz, né? Claro. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Isso também, quando nós lemos pela primeira vez a obra, nós ficamos também, assim, vamos dizer, surpresos com isso que ele faz. O título acadêmico reduzido à ficha de ingresso. É uma ficha de ingresso no corpo. Porque nós não somos médicos, nós estamos médicos. Nós não somos engenheiros, dentistas, nós estamos nessas condições para ajudar, no fundo, a nós mesmos, não é? E a Deus. E a Deus. O que ele está falando é que, em resumo, cada profissão na Terra é uma ficha de serviço que prova que você é um colaborador de Deus aqui na Terra. Porque o que a profissão vai nos dar a oportunidade de servir. Agora, como a gente vai servir... De que jeito que você servir? Aí são as anotações individuais de cada um. Não é? Então, isso ele está ainda mais aqui na Terra, até hoje, né? Já se passaram desde quase 60 anos ou 70 anos, né, do lançamento do livro Nosso Lar, e até hoje a medicina ainda é vista como uma profissão superior às outras, que não é na realidade. Todas as profissões são iguais, são fichas. O problema é como você vai exercer cada uma delas. Então, o médico, ele vai ter que ser aquele médico que não cuide só da doença, que cuide do paciente como ser integral, e isso é o ideal do médico do futuro. O gari, qual é o ideal de um gari que trabalha limpando as ruas? Que ele limpe com prazer, que ele limpe realmente sendo útil,
né, não só cumprindo o dever dele, mas trabalhando com simpatia, com alegria. Cada um na sua profissão vai ter que aprender a servir e entender que está na terra a serviço de Deus. E é um colaborador de Deus aqui na terra. Então o André Luiz está espantado, porque a religião para ele, como ele mesmo disse, era apenas um ritual. Era uma coisa que ele não levava a sério, não meditava. Então agora essas surpresas aqui para ele estão sendo incríveis, né? Tereza, o Nosso Lar é de 1944. Então são 78 anos, não é isso? 84, 12, 4, isso, 78. Só para a gente fazer aqui uma comparação. O André Luiz diz aqui: fiquei atônito. Não, e está reconhecendo, né? Assombrava e não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Então, ele não conhecia, mas ele já está admitindo. Isso há 78 anos atrás, confere? Certo? Certo. 78. Então, nós temos um livro aqui, livro Sinal Verde, que é de 1972. Né? Para 44, são 30. 30 anos depois, o André Luiz escreve um livro, Sinal Verde, também psicografado pelo Chico, e tem uma página que diz assim, em torno da profissão. Olha o que o mesmo André Luiz vai falar 30 anos depois. A sua profissão é o livro, vou repetir o título, Sinal Verde, e o título da página é Em torno da profissão. Ele diz assim: a sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Olha a diferença já do raciocínio do espírito 30 anos depois, não é? Na luta, porque nós vamos ver em outras obras, não é? Tem outras subsequentes a Nosso Lar, em que as reações do André Luiz em determinadas situações são ainda daquele espírito, né, beligerante, impaciente, mas ele foi aprendendo, não é? Foi aprendendo. E ele continua assim: toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Se você busca... Não, em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, quer dizer, com a sua ficha, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. É a abnegação. A abnegação, não é? Então, é isso. Então, na questão, como ele está falando da medicina, que vai lidar diretamente, todo mundo, toda profissão, de uma maneira ou de outra, lida com o próximo, né? Mas na questão da medicina, se torna, vamos dizer assim, mais delicado, porque está diretamente ligado com o próximo ali, né? Nós trabalhamos... próximo que não está bem de saúde. Exatamente. Nós trabalhamos um tempo em hospital e quando um médico vai atender, geralmente o médico vai atender uma criança, um bebê, mesmo aquele médico que não é tão delicado, que não é tão carinhoso, às vezes é um bom profissional, mas não é ainda, né? Quando lida com a criança já é diferente. Parece que ameniza um pouco, né? Então, aquela coisinha delicada ali, né? E eu tenho que confessar, quando eu tinha que tirar sangue de criança, eu saía de perto. Eu não consigo ver. Mas aquela coisa frágil, né? Então, esse raciocínio com a criança, no futuro, vamos ver os profissionais da medicina tendo esse raciocínio para com todos. Porque todos somos frágeis. Né? Então, continuando. Ele continua ali assombrado. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Ele ficou tão atônito que nem interviu no diálogo, nem fez uma réplica. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Aí ele vai falar: generoso benfeitor, atrevi-me a dizer,
compreendo a lição e curvo-me à evidência. Olha que legal, né? Olha o aprendizado para nós. O senhor tem razão. O que eu tenho que fazer? Não é? Quando ele diz aqui que ele não se preparou convenientemente para os serviços, né, do mundo espiritual, é um recado para todos nós. Porque será que nós estamos nos preparando para o ingresso no mundo espiritual após a nossa desencarnação? O Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele tem, no capítulo 34, ele fala lugar depois da morte. É muito interessante. Quem puder ler, né? Lá ele coloca assim, olha só, eu até copiei na hora de estudar, copiei a frase. Se deseja saber quem és, observa o que pensas quando está sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, o Clarencio disse para ele que ele não se preparou como médico na Terra para os serviços lá no mundo espiritual. Então, que nós possamos fazer uma análise de nós mesmos, né? Cada um de nós. Será que se nós desencarnássemos amanhã, será que a gente se preparou convenientemente para chegar no mundo espiritual? O que a gente pensa, né? Quando a gente não está perto de ninguém, não está precisando se apresentar para ninguém. Isso é quem realmente nós somos. E se a gente quer conhecer para onde vai depois da morte, é só examinar o que a gente faz com a gente mesmo na hora que está livre. É o que o Emmanuel nos recomenda. Até nessa passagem, nesse capítulo, ele dá alguns exemplos. Dá o exemplo do cavalo que trabalha constrangido, né? Mas na hora livre dele, o que ele vai fazer? Comer capim. Pastar. Então, o cavalo no mundo espiritual é o que ele vai fazer, pastar. O trabalho para ele não é considerado um dever, não é uma obrigação, uma necessidade. Então, o que para ele é necessidade é comer. Então, que a gente pense nisso, que fora da nossa hora do trabalho profissional ou do trabalho, né, útil que a gente realiza, o que a gente gosta de fazer? É isso que a gente vai fazer quando desencarnar. É o nosso lugar. O André Luiz, como ele não conseguiu exercer uma medicina integral, ele não enxergava, não é, o outro, não facilitava, vamos dizer assim, a vida do outro. Como médico, ele não pode ficar no mundo espiritual. Ele vai ter que arranjar, mas ele já tem uma coisa de muito especial nele mesmo. Ele gosta de trabalhar. E é obediente. Ele não era ocioso. Não era ocioso. De maneira nenhuma. Então, isso vai o ajudar bastante, porque a gente vai ver no final desse capítulo, né, que ele realmente vai aceitar qualquer trabalho. Ele vai se conscientizar que médico... Antes da gente terminar... Ele realmente não pode ser. Só vamos ver a reação dele aqui, faltam poucos minutos. Ele diz assim: compreendo a lição e curvo-me à evidência. E, fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho, nesta colônia de realização e paz. Então é um grande ensinamento para nós, gente, muito grande, porque é por isso que os espíritos permitiram que ele escrevesse, porque é um espírito em luta, como nós estamos, né? Submeto-me a qualquer trabalho, depois do grande médico que ele foi. Então, a qualquer trabalho ele está aceitando, porque ele sabe que é necessário, não é? Estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e que Jesus continue nos abençoando. Deus possa amparar a todos nós, abençoar os vossos lares e nos conceder cada vez mais entendimento para que a gente possa melhorar a nossa compreensão da vida no corpo e também da vida fora dele, que chegará
para todos nós esse instante da volta ao mundo espiritual. Deus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.